Já estivemos pregando aqui sobre essa temática. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero pegar apenas um gancho em cima dessa temática para aplicar aquilo que Deus colocou ao nosso coração, que está no Salmo 119, o versículo 105. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos dessa igreja, ao pastor, à pastora. Sempre bom estar com os irmãos aqui, somando, amém? Versículo 105. Salmo 119, o versículo é o 105. Amém? Se puder projetar a temática ali para mim, pode projetar o tema ali no... Projeta o tema lá e a gente vai fazer a leitura de Salmo 119, versículo 105. Que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vou ler de novo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A temática nos diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Pode se assentar com sua Bíblia aberta no seu colo. Deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 119 aí para você ir acompanhando. Uma parte do texto da temática me chamou bastante a atenção, justamente o momento em que Pedro fala e sobre a tua palavra. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei alguns dias pensando sobre essa pequena parte do versículo e sobre a sua palavra. E diante dessa verdade, Deus me leva ao Salmo 119. Talvez você não tenha ainda, ou já até mesmo ouviu alguma mensagem sobre o Salmo 119. No livro dos Salmos, o Salmo 119, ele é o mais extenso, ele é o maior. Porém, o Salmo 119 carrega em sua essência a verdade, o ensino da palavra. O escritor do Salmo 119, ele vai fazer questão de exaltar a palavra de Deus. O escritor do Salmo 119, ele vai fazer questão de frisar a palavra do Senhor. Quando se diz a palavra do Senhor, ou quando nós usamos esse termo, a palavra do Senhor, nós já sabemos que é algo poderoso. Se tem uma coisa que tem poder e que surte muito efeito na vida de um ser humano, é justamente a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra humana, pronunciada de forma errônea, certamente vai trazer sobre a nossa vida algumas consequências. Quando Tiago escreve a sua carta, a carta de Tiago, uma das coisas que fica bastante marcado ali na carta de Tiago, é porque Tiago vai falar justamente sobre o poder da palavra, do homem, da língua. E Tiago vai dizer que o homem que consegue frear ou refrear a sua língua, esse é sábio. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando se trata da palavra do Senhor, em toda a Bíblia nós temos a palavra do Senhor, ainda que foi dita por homens, escrita por homens, é uma palavra que foi inspirada por Deus. Então nós já sabemos aqui, se foi inspirada de fato por Deus, não é qualquer palavra que nós estamos carregando na nossa mão, é justamente a palavra de Deus. O Salmo 119, ele é essencialmente um poema didático. Este salmo, ele toma a forma de um testemunho pessoal.
embora o poema contenha alusões a perseguições e mostre certas características de lamentação. O Salmo 119, o seu propósito principal é glorificar a palavra de Deus, a lei e os seus ensinamentos. O salmista, ele vai dirigir quase cada versículo a Deus, usando muitas formas de petições. Nós vamos ver que ele usa também alguns sinônimos para a lei em quase todos os versículos do Salmo 119. O salmista, quando se trata da lei, falando da lei, ministrando sobre a lei, escrevendo sobre a lei, o salmista, ele se refere à palavra de Deus usando as seguintes frases: lei, testemunho, preceitos, juízos, mandamentos, estatutos, decretos, palavra, caminho e vereda. Esse salmo, ele contém 22 letras do alfabeto hebraico. E é interessante que cada estrofe, ela é composta por 8 linhas, que começa com a letra característica daquela estrofe. O salmista, no Salmo 119, ele vai nos trazer uma grande verdade, porque este salmo é marcado pela intensidade da devoção do próprio salmista para os ensinamentos divinos. E aqui, meus irmãos, eu peço agora um pouco da sua atenção, você que está com a sua Bíblia aberta. Observe o que cada versículo diz sobre o Salmo 119. O Salmo 119, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos a bênção da obediência. E o salmista vai dizer: bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. Do Salmo 119, versículo de número 9 até o versículo 16, nós temos o caminho da purificação. O próprio salmista vai falar aos jovens, trazendo ao coração deles da seguinte maneira: como purificar o jovem, o seu coração? Aí o salmista vai dizer: por meio da palavra. O Salmo 119, do versículo 17 até o versículo 24, nós temos o deleite da experiência. No Salmo 119, no versículo 25 até o versículo 32, nós temos a força do entendimento. No Salmo 119, do versículo 33 até o versículo 40, nós temos a necessidade de orientação. No versículo 41 até o versículo 48 do Salmo 119, nós temos a coragem para dar o testemunho. No Salmo 119, no versículo 49 até o versículo 56, nós temos a fonte de conforto. No Salmo 119, no versículo 57 até o versículo 64, nós temos a resolução da fidelidade. No Salmo 119, no versículo 65 até o versículo 72, nós temos a disciplina da aflição. No Salmo 119, no versículo 73 até o versículo de número 80, nós temos a justiça da retribuição. Aleluia! No Salmo 119, no versículo 81 até o versículo 88, nós temos a esperança no meio das trevas. No Salmo 119, no versículo 89 até o versículo 96, nós temos o triunfo da fé. No Salmo 119, no versículo 97 até o versículo 104, nós temos o arrebatamento da instrução. No Salmo 119, no versículo de número 105 até o versículo de 102, nós temos a luz da vida. Lâmpada é a palavra, e
luz para os meus caminhos. No Salmo 119, no versículo 113 até o versículo 120, nós temos a inspiração da lealdade. No Salmo 119, no versículo 121 até o versículo 128, nós temos o momento da intervenção. No Salmo 119, no versículo 129 até o versículo 136, nós temos a maravilha da iluminação. Aí o salmista, no 137, versículo 137 até o versículo 144, nós temos o desafio da justiça, e o salmista vai bradar dizendo: justo és o Senhor. No Salmo 119, versículo 145 até o versículo 152, nós temos a certeza da oração. No Salmo 119, versículo 153 até o versículo 160, nós temos a consciência da nossa necessidade. No Salmo 119, versículo 161 até o versículo 168, o salmista nos diz que nós temos a paz no amor. No Salmo 119, versículo 169 até o versículo 176, é a determinação da constância. Aí há quem olhe para a gente e diz: a esperança desse povo está no jornal, no noticiário, a esperança desse povo está nas notícias que eles veem pelas redes sociais, a esperança desse povo está no que eles escutam acerca do jornalista. Pelo contrário, o Salmo 119 está marcando o meu coração e marcando o teu nessa noite, para lhe dizer que a resposta do crente não está nos noticiários, não está na internet, mas a resposta do crente ainda está na palavra. Aleluia. A palavra. Pastor, a resposta do crente está na palavra. Por quê? Vamos lá. O que é a palavra, pastor? Vou lhe explicar. A palavra, ela renova a nossa vida. A palavra nos faz mais sábios que os nossos inimigos. A palavra, ela é a alegria no nosso coração. A palavra, ela é sustento na nossa esperança. A palavra, ela é a forma, ou ela forma os nossos valores. A palavra, ela dá entendimento ao mais simples homem. A palavra, ela nos dá prazer interior. A palavra, ela nos dá confiança quando dobramos o nosso joelho para orar. A palavra, ela é cheia de promessas. A palavra, ela nos motiva a louvar a Deus quando estamos em um culto como esse. A palavra, ela nos motiva a derramar louvores ao Senhor. A palavra, ela quebranta o coração do homem, mais duro ou endurecido que ele seja. A palavra, ela tem o poder de fazer o que o braço humano jamais poderia fazer. Sabe o que é lindo, irmão? Nós vamos falar da palavra hoje, amém? Sabe o que é lindo? É que quando você conhece a palavra, primeiro, você não é enganado por qualquer um. Quando você conhece a palavra, você não é manipulado. Quando você conhece a palavra, você não engole qualquer tipo de pregação. Quando você conhece a palavra, você é liberto dos seus pecados. Quando você é liberto dos seus pecados, aí você começa a meditar nessa palavra, você vai encontrar Jesus dizendo: passará os céus, mas passarás a terra, porém as minhas palavras não passará. Quando você conhece a palavra, você é como você. Quando você não conhece, melhor dizendo, a palavra,
palavra, você se torna como marionete na mão dos manipuladores da fé. Quando você não conhece a palavra, qualquer pregação você engole achando que vem de Deus. Mas há um detalhe: Jesus nos disse assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, ela te liberta de lugares que um dia você pensou ser um paraíso. Aleluia! Há um escritor muito sábio chamado Moody, que ele escreveu na capa da sua Bíblia da seguinte maneira: pastora, esse livro, ele vai te afastar do pecado, ou o seu pecado vai te afastar desse livro. Aleluia! O crente que não lê a palavra está em pecado. Por quê, pastor? Porque é só por meio da palavra que Deus se manifesta e fala com o seu povo. Eita glória! O crente que não lê a Bíblia está em pecado, porque só por meio da palavra que Deus se comunica com os seus servos. E por que essa insistência com a palavra, pastor? É porque a palavra, ela é luz no meio das trevas. Por que essa insistência acerca da palavra, pastor? É porque a palavra é quem guia os meus passos enquanto ando com o Senhor. Por que essa insistência com a palavra, pastor? É porque a palavra, ela é cura para o doente. Esse não é qualquer livro. Se esse fosse qualquer livro, como a gente está vendo alguns engraçadinhos na internet falando que para eles a Bíblia é como ler a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Me responda uma coisa: por que que na Coreia do Norte não pode ter Bíblia? Por que que na Coreia do Norte não pode pregar? E outra, me responda: por que que aqui no Brasil já estão caçando um meio de tirar alguns versículos que bate contra o pecado da humanidade? Se é qualquer livro, deixa o livro pregar. Se é qualquer livro, deixa o livro falar. Se é qualquer livro, não persiga esse livro. Se é qualquer livro, então deixa a gente cantar e pregar ele. O livro de Deus não é qualquer livro. E por que que a Bíblia não é qualquer livro, pastor? É porque a Bíblia é cura para o doente. A Bíblia é bússola para o perdido. A Bíblia é a fonte de água-vida. A Bíblia é transformação de vida. A palavra é luz para quem anda em trevas. Essa palavra é alimento para o faminto. Essa palavra é salvação de vida. Essa palavra é caminho. Essa palavra é verdade. Essa palavra é vida eterna. A palavra de Deus, ela tem poder para quê, pastor? A palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus recria. A palavra de Deus é chave. A palavra de Deus, ela abre. A palavra de Deus, ela fecha. A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus, ela mata. A palavra de Deus, ela ensina. A palavra de Deus, ela faz. A palavra de Deus, ela refaz. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus coloca e tira as coisas do lugar. A palavra de Deus abre o céu. A palavra de Deus fecha o céu. A palavra de Deus levanta o caído. Esse é o poder da palavra. Quem tem glória, vem no glória. Quem tem aleluia, manda para Jesus. Esse é o poder da palavra. Cadê sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí, vai. Levanta a sua Bíblia e vem no glória. Durante muito tempo quiseram esconder a palavra dos crentes, mas Deus vai usar Martinho Lutero. Deus vai usar esse homem para escrever as 95 teses e pregar na parede. Para quê? Para que um dia para que um dia você tivesse o acesso à leitura dessa palavra.
irmãos que está do teu lado e diga: é por meio da palavra, irmão. Não é jeitinho humano, é só a palavra que faz. Não é metodologia humana, é a palavra que faz. Aleluia. Se essa Bíblia que eu estou pregando é um livro qualquer, me explica o que aconteceu em Atos capítulo 10. E terminando Pedro de pregar, o Espírito do Senhor encheu a casa de Cornélio com o seu Espírito. Quando eu olho para a Bíblia e vejo se há um livro qualquer, o que aconteceu em Atos 2? Avivamento. Se é um livro qualquer, aleluia. Por que é que os religiosos estavam tão furiosos enquanto Estevão citava a palavra em seu discurso? Se é um livro qualquer, por que é que dentro desse livro, aleluia, tem as palavras certas para quem está no pecado, para quem está em santidade, para quem tem que abandonar o pecado, para quem tem que se apegar com... É um livro qualquer. Se é um livro qualquer, me explica uma coisa. O que aconteceu no período da monarquia, no livro dos reis? Em um período em que Deus vai pegar uma criança de 8 anos, chamado Josias, e vai colocar ele como rei de Israel. Nós vamos ver que Josias é aquele que foi responsável por uma das grandes reformas no templo. A Bíblia nos diz que no período do rei Josias, olha como é que as coisas estavam. O período em que Deus levantou o rei Josias, aleluia. Um menino de 8 anos vai crescendo, e chega um dado momento que ele percebeu que o povo de Israel não está mais indo para o templo adorar, que o povo de Israel não está mais lendo a lei, o livro da lei. E aí Josias vai ter a brilhante ideia de perguntar o que é que está acontecendo. A Bíblia nos diz que quando relataram para o rei Josias o que de fato estava acontecendo, a história é a seguinte: os sacerdotes abandonaram o seu posto de sacerdote por conta da infidelidade do povo. Os sacerdotes abandonaram o ensino da palavra por conta da infidelidade do povo. E o que aconteceu com eles, pastor? Cada sacerdote, ao abandonar o seu ministério, foram cuidar da sua própria vida. Parou de ensinar, não prega mais. Aí vem Josias, levantado por Deus, para observar esse pequeno detalhe. O Josias vai fazer uma reforma como? Convoque os sacerdotes que pararam o seu ministério, convoque os sacerdotes que abandonaram a lei de Deus. Para quê? A gente vai fazer uma reforma no templo, a gente vai fazer uma limpeza no templo. Aí a Bíblia diz que enquanto os sacerdotes estão limpando a casa do Senhor, eles vão encontrar o livro que estava perdido lá dentro. Pastor, mas a Bíblia, o livro de Deus, no dia que está perdido lá fora, mas o livro de Deus se perdeu do lado de dentro. Estão perdendo a palavra, não é do lado de fora da igreja. Estamos perdendo a palavra, é do lado de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque tudo está ganhando o espaço da palavra. Me perdoe a minha sinceridade, mas eu ando bastante por aí, eu sei do que eu estou falando. Tudo está ganhando o espaço da palavra. O teatro está roubando o espaço da palavra. A cantação está roubando o espaço da palavra. As profetadas estão roubando o espaço da palavra. Aí eu digo, se não tem palavra não é culto. Se não tem palavra não tem cura. Se não tem palavra não tem poder. Se não tem palavra não tem libertação. Se não tem palavra não tem o Deus da palavra. Pedro disse assim, aleluia: eu só vou lançar a rede, mas não é porque eu sei, é por causa da tua palavra.
Aleluia. A palavra. E é interessante, sabe o que é interessante? É porque quando a gente olha para dentro da Bíblia, a gente vai observar que desde o início a palavra foi pregada. Como assim, pastor? Diz a Bíblia que Noé pregou a palavra. A Bíblia diz que Jonas pregou a palavra. A Bíblia diz que Elias profetizou a palavra. Diz a Bíblia que Estevão pregou a palavra. A Bíblia diz que Pedro pregou a palavra. A Bíblia diz que Paulo não inventou molecagem, ele pregou a palavra. Na carta de Judas, até Enoque, que andou com Deus e foi tomado para si, Judas diz em sua carta que ele pregou a palavra. Quem mais pregou a palavra, pastor? Jesus pregou a palavra. Jesus discipulou na palavra. Jesus enviou na palavra. E como é que Jesus enviou na palavra? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai a palavra a toda criatura. Eu preciso ser sincero aqui, porque tem uma geração que prefere inventar do que pregar a palavra. Tem uma geração que prefere ficar de molecagem a pregar a palavra. É porque o culto só vai ser bom se eu entregar umas 4 revelações revelando o nome. Não. Prega a palavra. Pastor. É porque o culto só vai ser bom se eu fizer um tatatá papapá. Não precisa inventar. Pregue a palavra. Pastor, é porque o culto só vai ser bom se o pregador mandar alguém se levantar, mexer para lá, puxar para cá e dizer: entra na nuvem do Espírito. Não, pregue a palavra. Última vez, pega na mão dele assim, pega. E fala para ele: não precisa inventar, só prega a palavra, que vai dar certo. Prega a palavra, canta a palavra, profetiza a palavra. Não precisa ficar de meninice. É só falar o que está no livro, que a glória desce, que Deus desce na terra. Quem tem glória vem, quem tem aleluia manda. É só pregar a palavra. Observe um detalhe aqui. Eu vou ser bem direto hoje, irmão. Observe um detalhe comigo no Salmo 119, versículo 105. O versículo 105 começa falando de uma lâmpada. Amém ou não? Lâmpada para os meus pés. Observe uma curiosidade comigo. A lâmpada do tempo da Bíblia não é igual a essa lâmpada que temos aqui. É diferente. A lâmpada de óleo de oliva, nos tempos da Bíblia, ela era clara, somente o suficiente para mostrar ao viajante que andava com a sua lamparina acesa o próximo passo que ele ia andar. A lâmpada do azeite de oliva não clareava. A Bíblia é a lâmpada. Não, pastor, é porque vai ficar mais fácil. Não é a lâmpada. A palavra é a lâmpada que vai clarear o próximo passo da igreja. O homem natural não é a lâmpada.
Bíblia é a lâmpada. Se prepare, irmãos. Estamos em ano de política. E vai aparecer muitos homens dizendo ser a lâmpada do próximo passo da igreja. Eles não são a lâmpada. A Bíblia é a lâmpada que vai iluminar o suficiente para o próximo. Pastor, mas a igreja não pode se envolver com a política. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há uma igreja que está confundindo a lâmpada dos pés. Há uma igreja que está confundindo a bússola dela na terra. A Bíblia ainda tem que ser a bússola, e a Bíblia ainda tem que ser a lâmpada para o próximo passo da igreja. É por isso, irmão, que a gente está vendo tanta pataquada dentro de alguns lugares. E algumas igrejas a presença já se retirou, porque o homem está confundindo o negócio. E Deus me trouxe hoje com essa palavra para dizer ao teu coração e ao meu, que o próximo passo da igreja não vai depender de homens, vai depender da lâmpada. Estou finalizando. Olha o que Provérbios 20 e versículo de número 20 diz. Isso aqui é para os jovens que gostam de dar uma de rebeldinho. O filho que amaldiçoa pai e mãe, a sua lâmpada se apaga diante de Deus. Tempo desse atrás, tem um jovem lá em casa que quis engrossar o pescoço. Lá em casa a gente fala engrossar o pescoço. Sou filho de nordestino, irmão. Quis engrossar o pescoço pro lado da minha esposa. Falei, não, o pescoço mais grosso aqui é o meu. Pega a Bíblia, leia Provérbios 20 vezes. Só vai se levantar depois que ler 20 vezes. Leu 20 vezes um versículo. Depois que ele leu Provérbios 20 vezes, eu perguntei para ele: e aí, o que você entendeu? Que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Se você não está instruindo os seus filhos na palavra, pode ter certeza que a tua missão como pai está falindo. Pastor, mas não quer saber nada com a palavra. Fale a verdade. Eu sei, irmão, vai ter um tempo que ele não vai querer nada com Deus. Nós já passou por isso, irmão. Nós já passou por esse caminho. Mas o conselho que eu lhe dou é: nunca deixe de falar a verdade para ele. Nunca deixe de ensinar a verdade para ele. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho em que ele deve andar. Por que, pastor? Quando ele crescer, não vai se esquecer dele. Aí tem um monte de gente aí na internet. Como lidar com a juventude? E fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. E aí espera a validação da igreja diante disso. Não tem como validar. Se não está na palavra, não vale. Olha aí, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí no mesmo salmo, o salmista vai dizer: jovem, como purificar santo o seu coração? É por meio do Instagram? É por meio da metodologia humana? É por meio de quê? Palavra. Olha que negócio tremendo. Eu vivi uma experiência com meu filho mais velho.
E aí na escola, teve um tempo que eles estavam tendo 2 professoras, a integral, uma da parte da manhã e outra do período da tarde. A do período da tarde falavam as coisas que não condizia com a palavra. Não condiz. E aí eu sempre falei a verdade para o meu filho. Sempre ensinei a verdade, irmão. Do jeito que eu estou pregando para você, eu prego para ele. Verdade. E aí um belo dia, em um conselho de classe, a professora me deixou por último. Eu fiquei sem entender, eu cheguei primeiro. Ô paizinho, eu vou te atender por último hoje. E aí ela me falou bem assim: o seu filho, Luiz Henrique, além de ser um ótimo aluno, maravilhoso aluno, ele é um aluno que ele não engole qualquer coisa que a gente fala. Aí eu falei: como assim, professora? Existem algumas coisas que eu acredito e que eu exponho para a turma, que ele olha para mim de cima para baixo, e o olhar dele é como se ele estivesse falando para mim: não foi o que meu pai me ensinou. Ele escuta, mas não engole, paizinho. E outra, ele é muito de dar a opinião que ele acha. Ele é opinioso, porque ele não engole qualquer coisa. E eu sei, paizinho, que você está ensinando alguma coisa para ele. Eu não sei se tu é da igreja, eu não sei se tu é pastor, eu não sei se tu tem uma religião, mas o que você está ensinando para ele está blindando a mente e o coração dele com aquilo que eu creio e tento passar para os meus alunos. Ela não entendeu que a lâmpada dos pés do meu filho não são as ideologias imorais que estão sendo pregadas nas escolas. A lâmpada do meu filho é a palavra. Aí nasceu o segundo, 10 anos depois. Aí um tempo desse estava meio atribulado, só queria assistir um desenho endemoniado lá. Eu falei: não vai. Não, eu quero outro, não vai. Não, mas eu quero esse, não vai. Vai assistir o quê? 3 palavrinhas. Não quero, não gosto. Vai assistir ele. Botei 3 palavrinhas. Saí da sala e fui fazer o que eu tinha de fazer. Daqui a pouco eu voltei, ele estava lá. 3 palavrinhas só. Deus é. Lembrei até do pastor Eliseu agora. Se você não está instruindo o seu filho na palavra, se prepare. Sérios problemas te aguardam. Se coloca de pé. Chamar o pessoal do louvor para me ajudar, irmão. Eu tomei uma medicação hoje, eu estou numa fraqueza que você não tem ideia. Aí muitas vezes você fala: não, pastor, eu amo a palavra, mas não lê ela. Não, pastor. A palavra é tudo na minha vida. Olha um pequeno detalhe que tem no livro do profeta Esdras. Esdras e Neemias são contemporâneos. Diz a Bíblia que Esdras vai se preparar na saída do cativeiro. Ele vai se preparar para ensinar a palavra ao povo. Por quê, pastor? O povo passa 70 anos na Babilônia sem os ensinamentos da palavra. Há quem diga que lá na Babilônia eles tiraram alguns trechos do livro de Deus e dividia entre as pessoas, os judeus, para
que eles não pudessem se apartar da palavra, mas todo dia pudessem ler aquele trecho da palavra. Lá na África, tem uma cidade pequena na África, que eles não têm acesso à Bíblia. E algumas vezes que eles têm acesso à Bíblia, geralmente é quando alguém consegue rasgar um pedaço de uma folha da Bíblia. E posso ser sincero para você, eles vão ficar lendo e relendo e pregando a mesma mensagem até alguém conseguir outro trecho da Bíblia. Deixa eu apertar esse negócio aqui. Aí você olha para mim, o seu pastor e para quem dá o estudo aqui na igreja e fala: eu amo a palavra, mas não vem. Eu sei o que eu estou falando, irmão. São quase 400 pessoas lá na igreja, pastor. Eu sei o que eu estou falando. Que é de 400 pessoas ter 30 na igreja. Eu amo a palavra, pastor, mas não faz um curso básico de teologia. Eu amo a palavra, pastor, mas não investe numa apostila, em nada, irmão. Meu irmão, a pesca só foi maravilhosa, não foi porque Pedro tinha habilidade, foi por causa da palavra.